Afinal, a longo prazo, é bom para o Paysandu o Remo subir, né? Ou a secação tem que imperar, né? Bora bater um papo sobre isso aí, aproveitar que a gente está no entrementes aí de rodadas, né? Bora tentar fazer aquele papo cabeça, claro, um papo clubista, mas um papo cabeça, né? Eu sei que acaba que alguns torcedores do rival acabam assistindo a gente, então vem tranquilo, vem na zoeira, né? Pode vir nos comentários aí, mas na boa, tá? Na boa, tá? Se obviamente se faltar o respeito aí a gente bloqueia, mas pode vir zoar na boa aí, tranquilo, tá? Mas só lembrando, galera, que aqui obviamente é um canal voltado para, né, para torcedores do Paysandu. Claro que às vezes isso vai resvalar de uma certa forma no rival, né? Mas é voltado para o Paysandu. Então, quem está aqui entenda que é uma opinião clubista, né? Claro que isso não impede da gente bater um papo aqui cabeça sobre esse tema aqui especificamente, se é bom para o Paysandu subir ou não, né? Bem, eu até tratei esse tema um pouco, fiz um corte lá no Instagram, que eu falei o seguinte, né? Que não por coincidência, mas, por exemplo, depois da era do Cruzeiro de hegemonia, veio a era do Galo. Depois da era do São Paulo, veio a era do Corinthians e agora o Palmeiras. Depois da era, o Flamengo que quase sempre está em alta, né? Teve um período aí de jejum, mas quase sempre está em alta. Mas aí Botafogo se espertou, o Fluminense ganhou uma Libertadores junto com o Botafogo e o Vasco tenta voltar agora novamente aqui, né? A mesma coisa lá no Rio Grande do Sul, depois da era Filipão, do Grêmio e tal, veio ali o Internacional, né? Aí, de repente, um torcedor mais atento vai dizer, eu vi até um comentário interessante lá no Instagram, pô, mas a era de ouro do Paysandu, depois do Bi-Brasileiro, Libertadores, campeão dos campeões, o Remo seguiu numa draga, né? Inclusive chegou a ficar sem divisão, disputando Série D, Série C. Então, esse teu raciocínio aí, Central Papão, faz muito sentido. É verdade, mas o futebol daquela época, do início dos anos 2000, era um futebol diferente do que é esse ano, né? Aquela história que a gente sempre falava, que era muito mais um discurso teórico, agora na prática a gente vê isso. O futebol agora é profissional, cara. Nos últimos 10 anos isso aí mudou, né? Mudou esse profissionalismo. E aí por isso que, considerando essas campanhas de gangorra, né? O Remo brigando lá em cima e o Paysandu brigando aqui embaixo, já rebaixado, né? Independente se o Remo conseguiu ou não acesso, mesmo que termine o Remo sem o acesso, e claro que vai ser frustrante, e pra gente do Paysandu, pelo menos em termos de paixão, vai ser legal, mas vai ser frustrante. Ainda que isso termine o Remo sem subir, acabe quinto, sexto, enfim, ainda assim a gente vai ter um abismo de campanha aqui, né? Só que é um pouco complexo, né? Cada estado tem a sua realidade. Enquanto a gente vê lá o Palmeiras se estruturando em relação ao rival São Paulo, e a gente vê o Cruzeiro agora voltando, e o Galo, antes, quando o Cruzeiro teve voltando também, é estranho, né? A gente tem um contexto um pouco mais complexo aqui. Porque eu sei que a galera do Remo diz, pô, é clubista, não sei o que e tal. Mas o Remo, ao contrário do que a gente vê nessa gangorra aí dos outros estados, em que você vê o Palmeiras claramente com muito dinheiro, claramente estruturado e os times quebrados. A mesma coisa você vê no Flamengo claramente estruturado, os outros times do Rio quebrado tentando se reerguer. Aqui, aqui no estado do Pará, isso não acontece, né? Por quê? Porque se tu olhar para o Remo, por exemplo, o Remo ele não tem ativos, né? O Remo não tem ativos, não tem ativos de base, o Remo não tem CT. O Remo, tal qual o Paysandu, ele vive de receitas de transmissão de TV, de camisa, de placas, de bilheteria. E o Remo esse ano ele jogou quase que exclusivamente no Mangueirão, onde a gente sabe que a bilheteria, mesmo lotando, acaba sendo pequena por conta das despesas, né? Então, o Remo ele não tem essa estrutura. Inclusive, olha só, por curiosidade, né? Aí se surge aquele mito. Claro, e a gente como torcedor acaba caindo, né? Claro que eu queria também que o Paysandu tivesse nessa situação. Mas aí surgiu aquele mito, não, porque o Remo está se organizando. Beleza. Aí o Remo está se organizando. Você vai lá para o Remo. Ano passado, na Série C, ele fechou com um déficit de 13 milhões. E uma receita ali, se eu não me engano, por volta de 35 milhões. Ou seja, você tem aí quase um quarto de sua receita, né? Com um déficit, um quarto da sua capacidade de um déficit de 13 milhões. Tu vai para o Paysandu é pior, né? Esse balanço aqui que o DOL publicou é um balanço que logo em seguida foi tirado, depois o Ettinger
disse que a receita era ali por volta de 60 milhões, mas ainda que a gente considere isso aqui para efeito de raciocínio, é um déficit de 18 milhões. Então, o que é engraçado é o seguinte, que tanto o Remo quanto o Paysandu continuam na draga de não ter estrutura, de não ter a questão financeira organizada, né? Tá aí, né? Não adianta a gente lutar contra os números, né? Tanto o Remo quanto o Paysandu, sem estrutura, sem ativos, e o Paysandu, mal ou bem, um CT muito no início, mas está bem à frente do Remo. A Curuzu não é a mil maravilhas, mas mal ou bem é um pouquinho melhor do que o Bahia, aliás, bem melhor do que o Bainão, né? Aí você diz, porra, então não entendo. Por que, que o Remo tem menor estrutura, também teve um balanço negativo, e por que, que o Remo está conseguindo toda essa proeza? O Abner, né, que é um jornalista muito conhecido e remista, ele disse que tem gente bancando por fora, né? Tem gente bancando por fora e até diz que se o Remo não subir esse ano, não vai ter dinheiro para pagar o Braz e, portanto, a estrutura vai voltar a tudo que é antes, palavras dele, né? Cara, mas independente disso, o Remo está aproveitando um contexto, né? O Remo está aproveitando um contexto. E aqui também vem um outro ponto interessante. Não é sem razão, ou não é à toa, não foi casual que o Paysandu ele não formou um time tão barato assim, não. O Paysandu, em termos técnicos, ele não é tão patinho feio, embora a pontuação demonstre o contrário. Claro, não à toa o Remo tem o dobro, mais do que o dobro da pontuação do Paysandu. Mas para pensar, dos cinco clássicos, o Paysandu, eu vou ser um pouco clubista e depois a gente diminui. O Paysandu acho que jogou os 4 melhor. O empate no final com o gol do Giovani, a vitória de 1-0 no Campeonato Paraense, e aí o Remo jogou melhor aquele que foi 3-2, que o Remo quase dá uma goleada histórica. O Paysandu jogou melhor nesse novo 3-2 para a Série B e jogou melhor no 1-0 no primeiro turno da Série B. 4-1 em termos de desempenho. Em vitória ficou 2-2 e o empate, né? Tá, se a gente for menos clubista, vamos ficar só nas vitórias. 2 vitórias para o Paysandu, 2 vitórias para o Remo e um empate. Você já empatou. Aí você pega o Paysandu que disputou com todo mundo que está brincando pelo G4 e disputou pau a pau. Não sofreu nenhuma goleada. A maior diferença de pontuação foi com o Novo Horizontino, 2 gols de diferença, né? 3-1. Então, isso demonstra que o contexto de oportunidade do Remo é um contexto casual. Não é que o Remo se estruturou e fez um super time, tá? Isso não é demérito para o Remo, não. O Remo tem realmente um time ligeiramente melhor, mas não é que o Remo se superestruturou, é que, como é uma Série B tão nivelada, qualquer detalhe vai fazer diferença. Qual é o detalhe que pesou para o Paysandu? Aquelas 11 rodadas e aquela burrada de um elenco limitado e em quantidade, não só limitado de forma qualitativa, mas em termos de quantidade também. Já para o Remo teve um detalhe, o Remo saiu precocemente da Copa Verde, da Copa do Brasil, e com a paralisação do Campeonato Paraense ele se retirou para fazer uma programação, uma preparação com o Daniel Paulista. Então, repare que esses pequenos contextos vai, né, além dessa grana por fora, que eu acho que isso não está fazendo tanta diferença em termos técnicos, né? Isso provou nos reparos da vida aí, mesmo que você diga, ah, não, mas é porque é repar outra história. Pô, foram 5, não é um repar específico, foram 5, né? Daí, outro mito que você traz é a história do Guto. Não, porque quando o Guto chegou, aí revolucionou. É verdade, você vai olhar 5 vitórias em 5 jogos, é foda, né? Mas eu acho que esse sucesso só prova que o técnico, ele não é o diferencial. Porque, veja bem, todo técnico diz, ah, não, mas aí para eu colocar meu trabalho em cena, eu preciso treinar, eu preciso escolher jogadores. Tudo o que o Guto não fez. Eu nunca esqueço, o português foi demitido na terça, o Guto chegou na quinta, treinou o time na sexta e no sábado o time já deu de 4-1 no CRB. Logo em seguida, teve o jogo contra o Operário, acho que foi contra o Operário, foi lá no Paraná. Um jogo terrível que já se encaminhava para o 0-0, o Jader achou um gol no final. Depois o Remo veio jogar com o Atlético Paranaense, até jogou bem, mas quando fez o 2-1 levou uma pressão absurda depois que perdeu o pênalti. Pressão absurda, a Rangel defendeu tudo. Depois o Remo vem para o repar e joga pior. Joga pior do que o Paysandu. E o Paysandu perde aquele gol normal, faz parte clássica, acontece essas coisas no finalzinho. Então o que eu quero dizer tudo isso? Não é para desmerecer o Remo, ao contrário. O Remo está aproveitando esse momento. O que eu quero dizer é que nesse contexto aqui, o Remo foi
mais competente, mas não porque ele tem uma grande estrutura. E aí eu quero voltar lá à questão do que se é melhor o Remo subir ou cair. Por quê? O Remo subir ou não para a Série B, para a Série A em relação ao Paysandu. Porque se o Remo não aproveitar esse contexto, e o Abner fala muito isso, e eu concordo com ele, se o Remo não aproveitar essa janela de duas oportunidades, por que oportunidade dupla? Porque a Série B está nivelada por baixo, você não tem times grandes, e nem os grandes do Nordeste não tá, que vão cair esse ano, Fortaleza, Vitória, Sport, né? Você não tem um grande do Clube dos 12, né? Então, tem essa janela e a janela de oportunidade, que além de estar limitado por baixo, é de ter investidor por fora. Ano que vem, não vai estar essa mamata Série B e talvez não tenha investidor por fora. O que é complexo é que o Remo, se ele não subir, ele pode ir do céu ao inferno. Não subir, não tem mais investidores, cai time forte da Série A para B, e aí o Remo pode voltar no ciclo de sempre do futebol paraense. B, C, às vezes até D. Por outro lado, se ele subir, os investidores, que o Abner chamou de investidores ocultos, se mantêm, vem muito mais recursos da Série A, o Braz fica, e você pode falar mal ou bem não dele, mas ele tem um network, e o Remo pode decolar de uma forma, né? O Remo, aí diz, vai ser saco de pancada. Ceará tá lá e não tá sendo saco de pancada. Mirassol é a última folha e não tá sendo... mas o Mirassol tem um CT gigantesco. Beleza, o CT é legal, mas o CT só não ganha sozinho. E o Mirassol é a última folha da Série A, é o quarto colocado. Ceará tá em meio de tabela. Vitória, mal ou bem, já tá indo pro segundo ou terceiro ano e tá brigando aí para não cair. Então não é bem assim, vai lá virar saco de pancada, principalmente quando você tem um Braz ao lado, né? E é engraçado essa história do Braz, porque por isso que eu digo, cara, essa história de que, não, porque o técnico mudou tudo. Não mudou tudo, cara, isso não existe. São fatos, diversos fatores aleatórios. Como é que no jogo contra o CRB, aquele jogo que o Remo perdeu no último minuto, qual era o discurso pós Volta Redonda? Que o Braz veio para cá para fazer esquema, que o Braz acabou com o sonho de acesso do Remo porque trouxe o português. Cara, ninguém muda da água pro vinho de um jogo pro outro. Ninguém muda. Foram contextos acontecendo. O jogo do Volta Redonda foi terrível. Contra o CRB, o Remo levou 1-0 e virou legal, jogou bem. E contra o Operário, o Remo jogou terrível. Contra o Paysandu foi melhor. Então não é que mudou da água pro vinho. O técnico colabora sim, mas ele não faz mudar da água pro vinho. Né? Ele não faz essa mudança da água para o vinho. Então são diversos contextos em uma Série B super equilibrada que um negocinho a mais. Esses jogadores que o Braz trouxe, em princípio era chamado de jogador, de esquema, né? O uruguaio lá que fez o golaço contra o Paysandu, que eu esqueci o nome dele, é Nico ou Diego, não sei, tem dois uruguaios, né? Esquema, que não jogava nada. Como é que agora o cara é ídolo, né? Tem até torcedor do Paysandu pedindo foto com ele. Então, percebe que, assim, a questão ela é muito mais profunda do que dizer que um técnico faz a diferença, né? Que o técnico mudou tudo. Não, porque agora o Braz mudou tudo. Não, o Braz era vilão, agora até emparedando influência ele tá tendo. Né? E é engraçado que o torcedor, quando o influencer detonava o Braz, todo mundo diz, esse Braz é ladrão, não sei o quê. Agora que tá ganhando, aí todo mundo detona o influencer, que o influencer quer tumultuar, né? A famoso clichê, tumultuar o ambiente. Então, cara, se o futebol na Série A ele é mais complexo, ele é aleatório, que há uma disparidade técnica, imagina na B. Porque assim, não tem segredo do futebol, também não tem essa história de loteria. Tanto que tá aí, Palmeiras e Flamengo não tem loteria. Por quê? Eles pegam os melhores jogadores e não tem loteria, meu amigo. O campeonato é cabeça a cabeça os dois. E o Botafogo, quando investiu com o Texas, o Botafogo tava lá nas cabeças também. Quando você não tem uma disparidade técnica, aí você vai para o campo aleatório. Por exemplo, jogou o Paysandu, que é lanterna, e o Remo, que está brigando no G4. Beleza, tu pode pensar assim, é clássico. Então, vamos mudar, né? Vamos tirar o clássico. Jogou Paysandu e Coritiba, goleou. Não, mas é aleatório, uma vez só. Paysandu e Criciúma líder, goleou. Paysandu e Cuiabá, empate aqui na Curuzu. Paysandu e Atlético, perdeu e lá empatou podendo vencer. Então, eu tô pegando o extremo, que é o extremo do lanterna. Né? E não à toa tem time no Z4 batendo no Rio de Cima. Essa rodada todo mundo... Acho que só o Remo venceu, né? O Remo e a Chapecoense. Se enrolaram, se enroscaram com o Z4. Isso na Série A não existe. Tu vê Palmeiras, Flamengo, Bahia se enrolar com o Z4? Tu não vê, é muito raro.
Então, quando é equilibrado por baixo, né? Quando é nivelado por baixo, acontece esses detalhes, né? Aí, para responder a nossa pergunta final, o Paysandu o torcedor do Paysandu fica no seguinte dilema. Se o Remo subir e se estruturar e acontecer esse efeito, o tal do efeito Marcos Braz, que eu, sinceramente, acho que subir vai acontecer o tal do efeito Marcos Braz, tá? Mesmo que diga, ele veio fazer esquema. Mesmo que tu vá por esse raciocínio do esquema, para ele, o Remo, quanto maior o Remo tiver, melhor pro esquema, mesmo que tu acredite no esquema, né? Porque para ele não vale a pena tu matar a galinha dos ovos de ouro. É melhor tu fazer essa galinha ter muito mais ouro, não tô chamando o Remo de galinha não, tá? É só o ditado. Melhor de fazer ela ter mais ouro para os teus esquemas funcionar, mesmo que tu vá por esse lado, né? Mesmo que tu vá por esse lado. E aí é melhor o Remo se transformar em um Ceará, em um Fortaleza, para a gente tentar copiar, como o Ceará copiou o Fortaleza, ou vocês preferem que o Remo fique na B, os investidores subam, e aí a gente volta nesse ciclo. Porque, não se engane, galera, é foda cair para C, é foda, mas ninguém... Remo e Paysandu vivem caindo para C, quando não o Remo cai para D e ficou até sem divisão. Então, isso aqui não é novidade no futebol paraense. O que é que vai acontecer se o Remo não subir na B e os investidores saírem? Ano que vem o Remo vai brigar para não cair para C, e a gente do Paysandu vai estar lá na Curuzu. Eu acredito, vamos subir papão, e a gente, se Deus quiser, vai subir, vamos ser a melhor média de público da Série C, porque se na B, que a gente passou na zona no campeonato inteiro, a gente era o quarto melhor média, imagina na C, que provavelmente a gente deve brigar, né? Tudo bem que a C tá começando a ficar difícil, mas ainda, a C ainda é uma várzea, galera, ainda é uma várzea, tá? Ainda é. Não fica com medo da C, que apesar de tudo a C ainda é uma várzea. Bem, obviamente que eu como torcedor, eu não consigo torcer pro, claro que eu não vou torcer pro Remo, mas a gente tem que admitir que se o Remo subir, talvez isso signifique uma virada de chave no futebol paraense, tal como aconteceu no Ceará, com Fortaleza e Ceará. Porque tu vê, é muito legal, tu vê a imprensa falar, olha o Remo, a melhor média de público da Série B. Aí olha o Paysandu na lanterna no campeonato inteiro, mas tem a quarta melhor média de torcida. É bonitinho falar isso, mas enquanto isso não se converter em resultado, não vai adiantar de nada, né? Então, por isso que não torcerei, mas se o Remo subir, sim, respondendo a nossa pergunta, temos que admitir que vai ser melhor para o futebol paraense. E futebol é assim, né? Futebol é ciclos. Nós tivemos nossos ciclos de 2000, do início dos anos 2000, né? E o Remo parece querer ter o ciclo dele aqui, né? Outro ponto interessante para finalizar, né? Que é engraçado, por isso que eu falei que o nosso caso é diferente, né? Mesmo o Remo iniciando agora o ciclo dele, nos últimos 10 anos, né, a pessoa fala, o Paysandu é museu. Não, tu pega mesmo nos últimos 10 anos, o Paysandu teve 5 paraenses, o Remo teve 4 e o Águia 1. Então nos últimos 10 anos o Paysandu tem mais campeonato paraense, no novo Mangueirão o Paysandu tem mais vitórias em clássicos e o Paysandu tem mais Copa Verde nos últimos 10 anos e mais participação em Série B. Então, ou seja, mesmo que você compare o contexto dos anos 2000, ou mesmo que você compare o contexto dos últimos 10 anos, ainda assim o Paysandu é hegemônico. E isso explica a nossa pergunta inicial. Por isso que esse grupo que está aí no Paysandu há 12 anos se conformou, né? Pô, a gente está aqui, para que a gente vai progredir se a gente é hegemônico? Se o nosso rival disputa mais Série C, a gente disputou mais Série B nesses últimos 10 anos. A gente tem muito mais, a gente tem mais paraense, mais Copa Verde. Então, mal ou bem, né? E aí a gente pode falar muitas coisas ruins e algumas coisas boas dessas novas rumos, mas muito mais ruim, mas a gente não pode negar que sim, teve alguns avanços, eles acabaram entrando no marasmo, né? Mas queria saber a tua opinião, né? Eu sei, galera, pra gente encerrar nosso papo, não seja aquele cara que é o defensor do político, né? Por exemplo, se você é um cara à esquerda, você é um cara à esquerda, você acredita em universidades públicas, você acredita em programas sociais. Se o Lula, ou Haddad, ou Boulos, alguém errar, se fizer merda na administração, você não precisa se agarrar ao Lula, ao Haddad, ao Boulos. Você continua sendo um cara de esquerda e quem entrar lá e marcar o xizinho de projetos de esquerda, você vota nesse cara. A mesma coisa à direita. Você pode ser um cara conservador e tal, mas você não precisa defender Bolsonaro, Tarcísio, enfim,
até as últimas consequências. Uma coisa é o que você é e o que você pensa, outra coisa são as pessoas. Então, eu não estou aqui para passar pano para Novos Rumos, nem dizer que também é todo mundo ladrão e não presta nada, e eu também não estou aqui para dizer que o Braz faz esquema ou que o Braz é o Deus. A gente analisa aqui o contexto e isso não vai me fazer menos Paysandu. O fato de eu criticar Novos Rumos ou reconhecer o que Novos Rumos fez, né, uma hegemonia regional nos últimos 10 anos, isso não me torna menos Paysandu. Né? Assim, não tem aquele ditado, não tenho político de estimação, não tenho presidente e diretor de clube de estimação. Mas queria ouvir tua opinião aí, Paysandu. Papão, a gente aqui, torcedor do Papão, é melhor pro Remo subir ou melhor pro Remo se manter na Série B? E você aí, o torcedor do Remo, que eu sei que assiste a gente, é melhor, você prefere o Remo na Série A e o Paysandu desgraçado na C? Ou você prefere o Paysandu tete a tete para que os dois juntos cresçam, porque um grande acaba trazendo a concorrência? Quero ver a tua opinião, coloca aqui, beleza? Não se esquece de dar aquela moral, segue aí o canal Paysandu, se inscreve aí no canal Paysandu, segue a gente lá no Instagram. Certo? Um abraço, tchau, tchau e até a próxima.